Hallo Leute, wie geht es euch? Como vocês estão? O vídeo de hoje é muito bacana, ele vai retomar algumas coisas aí de vocabulário, algumas coisas de gramática que a gente já viu até aqui, né? Mas é algumas questões mais específicas ali, em uma situação mais específica, que é a questão do restaurante, né? Então aqui o vídeo de hoje se chama Se Comunicando no Restaurante, né? Como que a gente pode ali, quais frases, quais construções, qual vocabulário a gente pode utilizar no restaurante em alemão, tá bem? Trouxe aqui para iniciar aí com muitas palavras, algumas novas, algumas vocês já devem ter visto, tá? Que são palavras importantes, tá? Elas são wichtige Wörter lá em cima para vocês saberem aí nessas situações de restaurante em alemão, tá? Começamos com essa primeira palavra que é das Restaurant, tá? Eu sei, é estranho, ela vem do francês, a gente fala que nem no francês, então não é que nem em alemão, tá? E atentem aqui que eu sempre trago o artigo, lembrem sempre de anotar as palavras com seu respectivo artigo, tá bem? Então, novamente, ó, das Restaurant, tá? Das Restaurant, certo? Uma outra palavra aqui tem a ver com profissão, né? A gente tem der Kellner, die Kellnerin, né? A gente já viu que o feminino a gente acrescenta normalmente aquele N ali ao final da profissão, né? Masculina. Então, der Kellner, o garçom, die Kellnerin, a garçonete, tá certo? Próxima palavra, die Speisekarte. Die Speisekarte, tá? Que é o cardápio. Eles usam também das Menü, tá? Vocês podem pedir dessa forma, mas a palavra mais tradicional aí é die Speisekarte, ok? Um outro exemplo é der Tisch, né? Importante também, a mesa, se vocês querem procurar ali por uma mesa, pedir por uma mesa, né? Der Tisch. Um outro exemplo, das Besteck, que é o talher, se estiver faltando. Vocês podem procurar depois ali na internet especificamente os talheres, tá? Mas a gente tem der Löffel para colher, die Gabel para o garfo e das Messer para a faca, tá? Todos eles constituem aqui o Besteck, tá? O talher. Das Glas, que significa copo ou taça. Então, eu posso usar ali no sentido de taça, ein Glas Wein, uma taça de vinho, tá? E também posso usar simplesmente como sentido de copo mesmo. E uma outra palavra importante aqui é die Serviette, tá? Die Serviette significa o guardanapo, tá? Die Serviette. Além dessas palavras, que vocês podem pausar o vídeo aí e anotar, caso queiram, a gente tem aqui um outro grupo de palavras que também é importante nesse ambiente de restaurante aí em alemão, tá? Começamos por die Vorspeise. Vor é o que vem antes, tá? Vorspeise é o prato que vem antes, é a entrada, tá? Normalmente ein Salat, uma salada ou so, ou algo assim, tá? Die Hauptspeise, que é literalmente o prato principal. Haupt significa principal. Die Hauptspeise, o prato principal. E tenho ali, importante também, die Nachspeise, né? Que é o prato que vem depois da sobremesa, tá? Die Nachspeise. Para a sobremesa existem muitas outras palavras. O outro exemplo é Nachtisch, tá? Também é um exemplo para a sobremesa aí, tá? Mas como eu trouxe aqui Vorspeise, né? Hauptspeise, acabei trazendo também Nachspeise, ok? Die Bestellung, Bestellung, que é o pedido. Lembrem que S antes de P e T é sempre chiado, então Bestellung, ok? Der Preis, preço, tá? Der Preis, ok? Die Portion, sempre que eu tenho esse T e on aqui, a gente fala esse T com o som de TS. Então, Portion, Information, immer so, tá? Sempre assim. Portion, porção, tá? Das Gericht, que é o prato, não o prato enquanto objeto, mas o prato de refeição, tá? Das Gericht. E das Getränk, bebida, tá? Das Getränk ou die Getränke, as bebidas, tá certo? Pausem se quiserem aí anotar essas palavras, tá? E agora temos um outro grupo de palavras aqui que também é bastante importante. Der Hunger, é uma palavra um pouquinho mais difícil da gente pronunciar, mas é em função do NG que a gente puxa para um NH em português. Então, der Hunger é a fome, tá? Der Hunger. Depois a gente tem ali der Durst, que significa sede.
Então, se eu quero dizer que eu estou com fome, que eu tenho fome, posso dizer ich habe Hunger. Se eu estou com sede, eu posso dizer ich habe Durst. Eu tenho sede, tá? Está super correto dessa forma. Outra palavra que é bastante importante nesse ambiente, die Rechnung. A conta. Die Rechnung, ok? Das Trinkgeld, tá? Que é a gorjeta. Die Bedienung, tá? Que significa o serviço. Die Bedienung, como que a gente foi atendido, enfim, tá? Die Toilette, tá? O banheiro, normalmente. E no banheiro é importante essas duas próximas palavras, tá? Ou vai ter ali Herren ou Männer, que é voltado a senhores, homens, enfim. Ou Damen e Frauen, que é voltado a damas, senhoras, enfim, vai aparecer ali na porta para vocês, tá? Como vimos aqui nessas palavras, a gente vai vê-las agora em contextos também de frases, porque isso é importante também para a gente fixar vocabulário aí, tá? Então, trouxe aqui algumas frases que são importantes nesse momento ali no restaurante. Uma delas, aqui algumas delas, é conversando com o garçom, né? Mit dem Kellner sprechen. Né? Falar, conversar ali com o garçom. Então, vamos lá. Ich habe eine Reservierung. Ich habe eine Reservierung, né? Eu tenho uma reserva. Posso colocar dessa forma ou posso colocar que nem a segunda opção ali. Ich habe einen Tisch reserviert. Ich habe einen Tisch reserviert, né? Eu reservei uma mesa. Caso vocês tenham reservado, né, que queiram que o garçom procure ali, vocês podem usar uma ou outra dessas frases aqui, tá? Uma outra frase importante é Ich möchte die Speisekarte bitte, né? Sempre utilizem o möchte. Möchte significa gostaria. É uma maneira muito, muito educada ali, tá? Sempre que vocês forem falar com alguém, pedir por alguma coisa, usem o möchte. Não usem a ideia do eu quero, tá? O eu quero é muito rude. Ich will. Isso é muito rude em alemão. Então, só usem o möchte nesse sentido aí de pedido, de restaurante, enfim, tá? Então, ich möchte die Speisekarte. Eu gostaria do cardápio, por favor, né? Usem o bitte ao final ali, porque ele também torna esse pedido muito, muito mais educado, tá bem? Outros exemplos de perguntas aqui importantes que vocês podem fazer ali pro garçom, tá? Was ist das? Essa é uma palavra coringa aí, que a gente, não é uma frase coringa que a gente pode usar em várias situações, inclusive no restaurante. Was ist das? O que é isso, né? Se apareceu alguma coisa ali no Speisekarte, no cardápio, que vocês não entenderam muito bem, né, como funciona, was ist das, né? O que é isso? Uma outra pergunta que pode ser usada aí, dependendo da situação, é Was können Sie mir empfehlen? O que você pode me recomendar? Was können Sie mir empfehlen? Né? Se vocês estiverem com dúvidas ali em relação ao cardápio, não sabem o que pedir, vocês podem pedir isso ao garçom ou à garçonete, né? Was können Sie mir empfehlen? O que você pode me recomendar, tá bem? E uma outra uma frase, uma afirmação muito, muito importante que a gente usa com frequência é Ich möchte bitte bestellen. Ich möchte bitte bestellen. Eu gostaria, por favor, de pedir, né? De fazer o pedido. Ich möchte bitte bestellen. Usem sempre o bitte, porque ele é um coringa aí sempre, né? Ele significa de nada, mas também significa por favor em alemão e a gente usa com muita, muita frequência, tá? Outros exemplos aqui, ó. Was möchten Sie gern essen, trinken? Isso é uma pergunta que normalmente o garçom, a garçonete vai fazer aí para vocês, tá? Was möchten Sie gern essen? O que você gostaria de comer? Was möchten Sie gern trinken? O que você gostaria de beber? E aí vocês podem responder ali pedindo com Ich möchte gern. Eu gostaria. Ou Ich hätte gern, que significa literalmente eu teria com prazer, mas que vai ao encontro aí dessa ideia de gostaria também. Então, vocês podem responder, por exemplo, Ich möchte gern den Fisch. Eu gostaria, por favor, do peixe, né? Lembrem que com möchte gern, hätte gern e assim por diante, a gente usa o acusativo ali como complemento, né? Então, Ich möchte gern den Fisch. Eu gostaria do peixe, né? Ich möchte gern Cola. Eu gostaria de Coca-Cola, das Ich hätte gern eine Cola, né? Uma Coca-Cola.
Então, podem pedir sempre dessa maneira aí, que vai funcionar super bem, tá bem? Vamos adiante aqui, porque temos alguns outros exemplos de conversas ali no restaurante. Agora, a gente vai para o conteúdo aqui, para a parte da conta, né, de Rechnung, que também é bastante importante ali ao final, né, dessa situação no restaurante. Então, temos aqui uma frase que a gente pode utilizar, que é bem curta ali, direta, Die Rechnung bitte. A conta, por favor. Die Rechnung bitte, né? Mas também posso colocar isso numa frase ali mais composta, né? Mais pomposa, que é Ich möchte gern bezahlen. Ich möchte gern bezahlen. Eu gostaria, por favor, de pagar, tá? Bezahlen. Lembram que H só alonga ali a minha vogal. Bezahlen, tá? Então, também é uma possibilidade aí de frase para vocês pedirem na hora da conta, tá? E se ficarem com dúvida ali no que o estabelecimento aceita e tudo mais, vocês podem utilizar aqui o nehmen como verbo. Nehmen Sie Kreditkarte? Né? Vocês aceitam cartão de crédito? Nehmen Sie Kreditkarte? Né? É uma possibilidade. Aqui, por ser uma pergunta de sim ou não, o verbo está ali no início da minha pergunta, tá? Porque eu vou responder com sim e não. Nesse tipo de pergunta, o verbo vai sempre para o início, tá? Nehmen Sie Kreditkarte? Ah, vocês podem perguntar, caso seja aí a situação. Ou ainda existe a possibilidade, como vocabulário aí para vocês anotarem também, Bargeld. Bargeld significa dinheiro em espécie. Então, vocês podem perguntar dessa forma, caso estejam com dúvida ali de como funciona o pagamento, tá? Agora, eu trouxe aqui outras frases importantes, tá? Que vocês podem eventualmente utilizar aí nessas situações de restaurante. A primeira é Wie viel kostet das? Wie viel kostet das? Quanto custa isso, né? Se não ficou claro ali no cardápio quanto custa, vocês podem perguntar também, tá? Uma outra frase coringa que é bastante importante dependendo da situação, né? Se eu sou alérgico a alguma coisa, é Ich bin allergica gegen. A gente usa, em português eu sou alérgico a, em alemão a gente usa a preposição gegen, que é contra, tá? Então, se for uma pessoa masculina ali, né, um homem, a gente usa o alérgica, tá? Com ER ao final. Se for uma mulher, uma pessoa feminina ali, Allergikerin, tá? Com IN ao final. Ich bin Allergikerin gegen lactose, por exemplo, tá? Eu sou alérgica à lactose, tá certo? Então, é uma frase aí bastante importante, né? Dependendo da situação, se vocês forem alérgicos a alguma coisa e não possam comer determinado alimento, tá? E uma outra frase também bem importante ali, que normalmente vocês vão ouvir das pessoas que estão servindo vocês, é Guten Appetit, né? Guten Appetit, bom apetite, tá? É a maneira como eles desejam ali, né? Que vocês aproveitem a refeição, enfim, tá? Guten Appetit. Outros exemplos de frase importantes são Wo ist die Toilette, bitte? Né? Onde é o banheiro, por favor, isso é importante, caso vocês queiram ir e não identifiquem muito bem ali onde é. Wo ist die Toilette, bitte? Das Essen war köstlich. Lecker seria um outro exemplo aqui. Deliciosa, caso vocês queiram elogiar, isso acontece eventualmente nos restaurantes ali, que as pessoas que estão servindo perguntem para vocês o que vocês acharam da comida. Então, vocês podem dizer, caso seja bom, né? Enfim, war köstlich. Köstlich significa delicioso, né? Muito saboroso. Köstlich. Ou lecker, que também é uma possibilidade aí de resposta, tá? E por último, mas não menos importante, agradeçam sempre. Então, além de utilizarem o bitte, que é essa ideia de por favor ou de nada, utilizem sempre ali nas situações, né, mais educadas, sempre em qualquer dessas situações, o vielen Dank, tá? Vielen Dank. Esse A é bem aberto, não é Dank, tá? É Dank. Vielen Dank. Muito obrigado, tá? Se vocês querem agradecer ali o serviço, enfim, vielen Dank, tá bem? Essas foram as frases aí, essas outras demais frases importantes, essas situações que podem acontecer no restaurante. Então, vocês vão juntar com tudo aquilo que a gente já viu até agora no curso, com a ideia do essen, né, de comer, trinken, beber, todas essas situações no restaurante, e podem tentar aí, como exercício, como tarefa, construir um diálogo, né, como se vocês estivessem em um restaurante, vocês fossem o Kunde, né, o cliente,
e vocês estivessem falando ali com o Kellner, com o garçom, ou com a Kellnerin, né, com a garçonete. E aí vocês podem colocar todas essas ideias em prática, né, todas essas estruturas em prática, aprender novos vocabulários, caso vocês não saibam, comidas, bebidas, enfim, vocês podem procurar na internet, nos dicionários, né, estão sempre à disposição aí para vocês, e tentarem colocar essas estruturas aí dentro de um contexto. Isso é muito importante para a gente aprender qualquer idioma, tá? Não seria diferente com o alemão, tá? Então, tentem fazer isso, é bastante importante. Utilizem as frases, algumas das frases que a gente viu na aula de hoje, e tentem aí construir, então, einen Dialog, um diálogo, tá? Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. É sempre um prazer trazer esse conteúdo aqui para vocês. Ele é sempre feito com muito amor. Então, espero que vocês tenham gostado e conto sempre com a presença de vocês aqui nos vídeos de alemão da Cultive. Nos vemos em breve. Leute, bis bald!